Ela é vereadora, ela é escritora, ela é poetisa, ela ganhou Jabuti. Eu não sei quantos apostos e adjetivos eu posso falar para te apresentar, Cida Pedrosa. Senão, primeira vez no Metrópolis, a gente é muito honrada em recebê-la aqui na FIP, né? Tudo bem? Tudo bem. Mulher, a honra é minha demais, porque primeiro esse programa é uma resistência e falar de resistência nesse tempo é muito importante. E resistência na cultura, na comunicação democrática e como é bom estar aqui com vocês, sabe? Sim. É interessante porque a sua escrita ela traz, né, política e poesia juntos e você fala muito disso como até uma necessidade para o sujeito se formar. A gente sempre tem aquele preconceito quando está na escola de que poesia é difícil. Poesia não é difícil, né? Ela ajuda a gente pra caramba dentro das suas histórias, né? Ô, mulher, eu não acho que poesia é difícil. Eu acho que se dá acesso pouco à poesia. Por que é que nordestino que lê cordel ama tanta poesia? Eu acho que a poesia, que não é a poesia metrificada, ela é pouco entregue às pessoas. Eu acho que se as crianças fossem sendo alfabetizadas com poesia, não podia botar, com todo respeito ao Olavo Bilac, que eu vou ficar aí de boa, tá? Com todo respeito a ti. É. Mas assim, eu aprendi gramática com o Olavo Bilac, isso é um absurdo. Você tem que oferecer aquilo que está próximo do coração. Sim. E se você oferece essa poesia mais contemporânea, que diz do mundo de periferia, que diz da cidade, que diz próximo de tu, e se você gosta dessa poesia, depois você se embrenha para a poesia universal. Poesia não é difícil, falta a gente compartilhar ela de verdade com as pessoas, eu acho. Nossa, muito. E você compartilha com a gente agora no seu último livro, Araras Vermelhas, e em seus livros anteriores, mas muito se fala, né? Se você faz uma prosa poética, uma poesia prosada, e essa coisa do estilo, eu sei que sempre tem alguém te cutucando. Como é que você percebe isso? Tem estilo ou poesia? Ela é tão aberta que a gente pode criar o que quiser em cima dela? Essa coisa de estilo é engraçada. Acho que quando eu tinha uns 30 anos, alguém disse lá em Pernambuco, você é uma poeta que não tem estilo, porque eu não sigo aquela linhazinha de cada livro ser igual a outro livro, que segue... Não, eu primeiro sou atravessada por os momentos históricos que eu estou vivendo. E tanto na minha vida pessoal, como no meu dia a dia, eu gosto de quebrar regras. Isso nem é bom nem é ruim, mas é como eu sou. Exato. E aí eu eu preciso, né? Eu preciso quebrar essa regra dos gêneros quando eu vou escrever. De misturar jornalismo com o intertexto, com os Sim. outros, comigo, com o som da poesia popular, com o que a gente chama de poesia livre. Descobri há pouco, que eu fiquei me perguntando, por que é poesia livre? Aí eu pensei, será que é porque é poesia escrita por branco e é livre? Fiquei pensando sobre isso. Por que esse conceito de poesia livre? Até porque em que momento ela foi presa, né? Que momento que ela não tinha, né? Ela tinha métrica, mas isso é uma história que dá uma conversa, Dá viu? dá Uma um conversa. livro. Então, assim, eu tento dizer de mim, da minha aldeia, de Bodocó, fazer uma interação com o mundo e me dou o desfrute de me jogar nas diversas possibilidades. Araras Vermelhas traz muito isso, né? Até você dividiu ele, enfim, em prólogo, primeiro ato, segundo ato. E é muito interessante como, às vezes, numa mesma página, cabe tudo. Cabe você falar de Janis Joplin e das cinzas dela e talvez de uma pessoa, né, de um sonho que foi ali assassinado no meio da Amazônia. Queria que você contasse um pouco o processo de criação, até porque ele é o seu primeiro livro, assim, né, depois do Jabuti. O que te atravessou nesse momento? Mulher, eu sou comunista, graças a Deus. E aí, o centenário do partido este ano, e eu vinha com isso na minha cabeça desde o ano de 2020, que é o quê? A Semana de Arte Moderna, ela não é tudo junto. A criação do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna, um sonho de modernidade para o Brasil. Sim. O que os comunistas sonhavam? Um sonho de modernidade. E o que é a modernidade? É a possibilidade de estar todo mundo bem, com inclusão, com alimentação, com trabalho. Isso é a modernidade. É você pôr para as pessoas a possibilidade de serem felizes. Isso é moderno. Nós não alcançamos essa modernidade. E o partido resistiu, igual a poesia da Semana de Arte Moderna resiste ao tempo. E eu queria muito escrever alguma coisa que falasse dessa chama.
dessa chama do povo brasileiro, dessa chama do Darcy Ribeiro, dessa chama do João Amazonas, dessa chama, sabe, do Carlos Prestes, dessa chama de todos, de Elza Monerá, das mulheres que vieram antes de mim, desse fogo apaixonado por um Brasil melhor. E eu queria e estava angustiada e não conseguia. Eu comecei 3 poemas que não deram certo para chegar neste poema. Primeiro eu pensei, eu vou fazer o encontro de Teresa Costa Rego, que é uma das maiores pintoras de Pernambuco e do Brasil, com Frida Kahlo no céu. 2 comunistas. Não abandonei ainda não, mas primeiro eu comecei. O encontro de Teresa Costa Rego com Frida Kahlo no céu. 2 comunistas de cores fortíssimas, de uma arte completamente visceral e próxima de si e da luta pelo socialismo, todas 2. Aí não deu certo, esmoreceu. E eu vinha lendo, porque 50 anos esse ano da guerrilha do Araguaia. Eu vinha lendo, e muito, muito triste, porque quando a gente lê aquilo, oficialmente são 100 mortos. A gente já sabe que são muito mais, né? Mulher, camponeses que morreram, que a gente não sabe o nome, onde, quando. E aí eu comecei a escrever e fiz o livro em 21 dias. Eu falei isso tipo no começo desse ano. Porque eu imagino, a sua escrita é muito fluida, né? Quando a gente vai vendo, ela mexe com a editoração, né? Aquela própria... A editoração está ali atrás de nós, meu companheiro. Eu digo assim, porque eu não sei fazer nada, eu faço assim. Eu quero na página isso aqui desse jeito. É o Seno Ramos, que é meu companheiro, que é editor de texto, faz. Eu digo, eu quero assim, eu desenho no papel. E ele faz. Porque eu lembrei justamente, né, dessa página que tem araras vermelhas e araras vermelhas, mas elas também estão refletindo. Então tem muita coisa. Isso, você falou desses 21 dias. Seu texto sai, a impressão que a gente tem, de uma vez só, né? Assim, a ideia quando vem, tem um processo fluido. Eu estava maturando, aí veio um vômito. Claro que depois dos 21 dias você vai lá e ajusta, tira aqui, bota ali. Mas o texto inteiro saiu em 21 dias. E lá, eu sou do sertão, 21 dias, são 21 dias que uma galinha fica em cima dos seus ovos e nascem os pintos. Oh, olha, tem é um parto, entendeu? 21 dias é uma ninhada de pintos. Pode ser uma ninhada de araras, que eu vou pesquisar quantos dias nascem um ovo de arara. Gente, você está falando trazer de volta essa história nesse momento também reavivar um pouco essa importância dessa resistência e de trazer histórias que não foram contadas à tona? Mulher, a gente precisa se apropriar desse tempo, porque, eu sou comunista desde criancinha e não se falava sobre a Araguaia. Isso era um tabu para a sociedade em geral. Sim. E até os comunistas tinham dificuldade de verbalizar, porque quando verbalizavam era como se nós fôssemos aqueles que queriam matar as pessoas, sabe? Então, assim, a gente precisa... come criancinha, mata padre, é isso. Então, assim, aquela meninada, porque o que houve ali foi um assassinato e um extermínio da juventude. As pessoas tinham, em média, 23 anos de idade. Tinha gente que ainda estava no ensino médio quando foi morto. E quando você pega o motivo por que foram para lá e porque acreditaram no socialismo e porque acreditaram na possibilidade de peitar o regime a partir da luta armada, é porque eles estavam clandestinos e não conseguiam exercer sua cidadania política aqui, Sim. na URB. Então, se você ia ser morto de qualquer forma, você vai para a resistência. A gente cai, mas cai, né? Lutando. Cai lutando e resistindo. Exato. Eu fiquei até emocionada agora que você falou, me perdi, vou voltar aqui. Lembrei agora. A gente falou um pouco da maneira como sai. Uma coisa que é muito interessante, ainda que poesia não seja pontuada, a maneira como se faz também não tem nenhuma pontuação, né? Mesmo que seja... Isso é para permitir a subjetividade e uma leitura, porque uma hora eu estava lendo em voz alta, né? Porque poesia a gente faz isso, e eu fiquei imaginando como é que será que se leria essa página que eu separei. E aí pensei nisso, será que essa ausência de pontuação ou de marcação também é para permitir que o leitor conte essa história junto com você? Mulher, tu matou a charada lindamente, que é assim, eu nunca escrevo para mim. Tem escritor que diz assim, eu escrevo, não estou nem aí para que as pessoas entendam. Eu quero ser entendida. Eu quero fazer essa ponte entre o que eu escrevo e a pessoa que lê. Quando eu não pontuo, eu quero muito que as pessoas contem sua própria história, pontuem onde acham que devem, leiam da forma que entendam
e se apossem dessa minha palavra, que deixa de ser minha desde o momento que eu publico, e que essa palavra seja dela e ela saia contando outras histórias. Porque a gente lê e a gente é memória. Quando a gente lê a partir das nossas próprias memórias. Então você lê a partir das suas próprias vivências. Por isso que você às vezes lê um poema de Drummond hoje e no outro dia lê de novo e ele é muito mais bonito do que você leu naquele dia. Ou você não entendeu hoje e no outro dia entende. Porque a vida, ela é dialética e a poesia também. Quando você se encontra com ela, é um outro momento. O que eu queria, e o que eu queria muito, muito, era que quando cada pessoa lesse um poema meu, se entregasse à sua própria memória e lesse com suas próprias referências. Entende assim? Eu já vi assim, eu não quis dizer isso, e precisa, eu não quero dizer nada não, eu quero que as pessoas digam de si a partir do que eu escrevo. Maravilhoso, né? Você falou de Drummond, eu sei que ele é uma grande referência sua, né? Drummond e Mayakovsky. Então, que ponto é esse do sertão, que se localiza exatamente entre Minas e a Rússia? De que maneira eles estão presentes na sua história e até fazem com que você seja menos dura com você mesma? Porque eu sei que ler Drummond te fez pegar mais leve com você, né? Mulher, aconteceu uma coisa incrível. Quando Drummond morreu, eu estava no sertão, na casa de mamãe. E aí, eu tinha uma televisão preto e branco, porque demorou a chegar a televisão em Bodocó. E papai morreu com uma televisão preto e branco em casa, porque mamãe dizia, vamos juntar dinheiro para comprar uma televisão colorida. Ele fazia, pra quê? Não tá vendo a imagem aí? Bem dura. Aquele... Sim. Aí eu tava vendo, Drummond morre. Menino, eu caí num choro na cadeira. Aí ela fez, minha filha, o que aconteceu? Drummond morreu. Aí ela, você conhecia ele? Não. E por que você tá chorando de uma pessoa que você nunca viu? Mamãe, ele é meu maior amigo da adolescência. Sim. Porque mamãe não tinha nenhuma referência literária. Então, Drummond é essa figura que me humaniza, sabe? E eu rompi com o Bodocó quando fiz o meu primeiro livro, porque eu tinha muito medo de apenas repetir o que eu tinha aprendido, que é a literatura popular. E todo jovem quer romper com o seu passado para criar a sua própria história. Aí eu faço o meu primeiro livro, poemas bem curtinhos, essa coisa da poesia marginal, mas a narrativa da poesia de cordel, da literatura oral, estava na minha cabeça. E tá na minha primeira referência, Drummond, Mayakovsky, a querida e amada Adélia, que é outra mulher que faz muita narrativa. Quando eu assumi isso, desse poder de contar história, a coisa que eu mais gosto hoje é de contar uma história. E eu uso a poesia como instrumento de contar histórias. Mas você olha com carinho para essas histórias antigas? Acho que, claro, Lilith é um marco, o próprio Verras é um marco, mas assim, você realmente publica muito, né? Assim, você tem essa coisa. Você consegue pegar leve com você ou você olha e fala, meu Deus, por que eu publiquei aquilo? Eu podia ter deixado no fundo da nada. Mulher, eu digo várias vezes, minha gente, eu não assino mais nada desse livro. Tem coisa assim. Por exemplo, aí agora eu tô aprendendo aos 59 anos a pegar mais leve comigo, dizer assim, pô, quando eu escrevi assim, no meu primeiro livro, poema escrito aos 16 anos, que eu digo assim, nas gaiolas, mulheres levantam a roupa e trepam, deixando à mostra a suada nudez de parir, mortos de fome. E eu dizia, isso é ruim. Aí agora, pô, não diz que é ruim não, é de uma menina de 16 anos. Aí quando eu dizia lá, epitáfio, você fazia o epitáfio aos 16 anos. Aqui jaz Maria, que em dias vermelhos deu a todos com um sorriso azul. Aí agora eu estou sendo muito mais tranquila com esse passado poético. Tu tá... Sim, por favor, fazer as pazes com essa menina também. Com essa menina. Chega aqui. Porque eu era muito... Não, como é que tu publica isso, Cida? Mas agora eu estou muito, muito tranquila com isso tudo. O que te emocionou mais? A sua eleição, a eleição atual ou o Jabuti? Menina, que pergunta péssima, meu senhor do bom fim. Ou como cada uma delas, como cada uma das três te atravessou, porque eu acho que tem essa coisa, né, de receber o Jabuti e ser eleita é um reconhecimento da sua história, né? Não, mas o Jabuti é mais interessante. Não, assim, eu sou una, a poesia e a política, porque eu não vivo sem as duas. Mas há 40 anos eu milito na literatura. E receber o Jabuti é como se fosse o coroamento desses 40 anos de militância. Não há como negar o quanto isso me atravessa, o quanto uma mocinha que sai de Bodocó para Recife
que faz essa diáspora, Sim. que enfrenta essa história da capital, da cidade grande, que se mete com um monte de jovens que escreve, que é da poesia marginal, que lança seus primeiros 8 livros na batalha do poema e que depois ganha um prêmio deste tamanho, que eu sempre acho que não é para mim, é para as mulheres, é para os sertanejos, sabe? Isso é uma coletividade. Quando eu estou aqui na Flip, eu acho que não é Cida Pedrosa que está, sou eu, a poesia marginal de onde eu vim, a poesia alternativa, a poesia de mulheres, a poesia do sertão, e que eu quero muito dizer dessas pessoas com o meu corpo. Aqui. E é uma possibilidade de criar novas, né, subjetividades, como você gosta de dizer. Quer dizer, quando você está falando de uma mulher nordestina, poeta, ganhando o prêmio, é uma onda, né? É uma onda, é uma onda. Eu acabo de sair da Casa do Príncipe, eu não devia dizer, mas eu vou. Eu estava lá na Casa do Príncipe, comendo, bebendo, eu e minha gente. A pessoa sai lá de Bodocó. A pessoa é para o que nasce. Vem parar assim. em Paraty. E vem tu mais espumante na Casa do Príncipe. Olha, Cida Pedrosa, de onde tu veio, onde tu tá. Aí eu sempre sou assim. Quando eu me olho no espelho de manhã, porque eu tenho um pacto comigo mesma e com meu companheiro e com meus filhos de não me deixar deslumbrar por nada. E não me deixar perder o meu pé no chão do sertão. E aí quando eu acordo, aí eu digo assim pra mim, todo dia, o que tu és... Sou Cida Pedrosa, nascida em Bodocó, mãe de Francisco e Vladimir, companheira de seno, poeta. O resto eu fui adquirindo depois e são apenas passagens. Eu posso parar, senão eu vou chorar? Gente. Oxi! Oh, mulher linda. É tu, olha só. Ah, gente, mulher emocionei. Eu dou umas choradinhas, desculpa. Não, eu acho lindo. Queria muito chorar e eu, hoje em dia, eu chorei tanto na minha vida que eu faço resiliência em tudo, mas eu queria muito chorar. Faço terapia há 20 anos, tá? Eu falo dessa história, mas eu acho que eu sou o contrário. Eu choro também desde sempre, mas eu acho que é importante se emocionar. Eu me emociono todinha, me fodo, eu me arrepio, vice. Cada um chora por onde sabe chorar. Eu não saio lágrimas, mas eu me arrepio todinha. Eu me fodo, sabe? Sim. Araras Vermelhas, ele é um livro que traz constantemente a mistura de doçura e dureza, né? Você tenta até, talvez, equilibrar a dureza da história com a doçura das palavras. Como é que funciona isso? Eu queria muito dizer dessa história sem chocar as pessoas, que elas pudessem parar, refletir, entendê-la, buscar outras referências. Porque às vezes quando você só dá a porrada, é tão duro que a pessoa se afasta e não quer saber mais. Porque a vida já é muito dura. A gente vive momentos muito duros, as pessoas estão muito sós, as pessoas estão sofrendo muito. Não só as pessoas pobres que sofrem de fome hoje no Brasil, mesmo as pessoas que têm outras condições sofrem, porque não é fácil disputar uma narrativa de felicidade num mundo tão duro. Sim. Nesse mundo capitalista tão duro. Aí eu queria contar essa história que, ao invés de espantar o leitor, que o leitor se sentisse acolhido, entendesse, diz, eu quero saber dessa história, eu quero saber dessas pessoas que morreram, eu vou atrás de outras informações. Então, como é que você define Araras Vermelhas? Que história é essa que você conta nesse livro? Eu acho que é o meu grande canto para um Brasil que precisa se entender de verdade com o seu povo, com suas raízes, com os indígenas, com os pobres, com os camponeses. E nós estamos dizendo isso aqui nesse momento onde a gente está tomado de esperança por um Brasil melhor, sabe? Então eu acho que é um livro, acho que é meu canto de esperança, de uma história de 50 anos atrás, mas que não tem diferença nenhuma de histórias que acontecem hoje. O Araras Vermelhas, eu falo da guerrilha do Araguaia, que aconteceu de 70... O pessoal foi para lá em 68, mas ela é instalada de 72 a 74. E onde você tem toda uma repressão militar das Forças Armadas contra os guerrilheiros que estavam lá
inicialmente para fazer um contraponto armado à ditadura militar de 1964. Então, o solo fala disso, fala dos guerrilheiros, fala dos camponeses, dos indígenas que foram subjugados pelas Forças Armadas brasileiras. E eu vou intermeando essa história da guerrilha com minhas memórias pessoais, Sim. porque eu não consigo... E com o que estava acontecendo na época, né? Tem uma página que é linda, que você traz até o cemitério de Peru, você traz tudo que estava acontecendo ali ao mesmo tempo. Sim, eu vou misturando coisas que vão acontecendo no mundo, inclusive. Sim. Porque é incrível, enquanto os meninos e meninas estavam na guerrilha do Araguaia ali, a Jane Diop morria no dia do meu aniversário. Sim, é verdade, você coloca isso na primeira página. Porque eu sou louca por essa mulher, louca, eu sou louca por blues, por jazz. E essa mulher tem a coragem de morrer no dia do meu aniversário, sabe? E assim, que coisa. Não, na verdade ela morre 4 de outubro, dia de São Francisco. E o livro dela que ela deixa, ela termina de ser gravado no dia 18 de outubro, dia do meu aniversário. Sabe? Ela morre, na verdade, no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. E você tinha ali muita coisa acontecendo. Você tinha Gil e o Caetano voltando do exílio. Você tinha um desbunde acontecendo no mundo. O Black Sabbath grava seu primeiro álbum, ou seja, o mundo em uma efervescência cultural. Aí Allende ganha, nesse mesmo período Allende é morto. Aí você tem o primeiro microprocessador criado pelos Estados Unidos, que é o que dá origem a todos os nossos computadores hoje. Você tem toda essa história que eu vou trazendo para o livro. Enquanto isso, jovens esperançosos lutavam nos confins do Brasil, nesse lugar lindo que é a Amazônia, e que naquele tempo era tão desabitado, e eles morrem sem ter tido tempo de 2 coisas básicas. Uma guerrilha dá certo quando você consegue o apoio internacional e você consegue falar com o povo sobre ela. Como o ataque das Forças Armadas foi antes, não deu tempo de você criar toda uma liga com o resto do Brasil, nem com o mundo. Então eles morreram, porque não é só morrer. Morrer é para todos nós que estamos aqui. Eles foram torturados, executados e desaparecidos para que se dissesse para o mundo que aquilo nunca existiu. Os corpos foram queimados na Serra das Andorinhas para não serem encontrados, para as famílias não poderem velar seus corpos. É isso. Você estava falando da história, né, dos pontos todos que se interligam, né? No caso da guerrilha, você trouxe um pouco da cultura pop com a própria história do Brasil. E na sua história, o que significou o Prêmio Jabuti? O que Solo de Vialejo pontuou dentro da sua história? Primeiro, diferente do Araras, que eu escrevi em 21 dias, o solo foi um longo parto. O solo começa com um poema que eu escrevi 10 páginas, num transcurso que eu estava fazendo de Bodocó para o Crato. Crato é Ceará, que é aquela região ali onde tem os fósseis, onde a América se inicia, onde tem os fósseis mais antigos da América. E é o lugar original. Inclusive, é um dos pontos que se dizem para aquela teoria existir de que a África e o Brasil estavam juntos. Na Pangeia ali. Na Pangeia, porque lá tem insetos, peixes que são encontrados iguais na África. Então, é um lugar muito originário do ponto de vista de você pensar o mundo todo. E aí eu escrevi isso, eu estava buscando a foto da capa do livro, que era a história da jazz band da minha cidade. E eu fui escrevendo aos poucos, porque eram muitas histórias para contar. Eu, inclusive, reduzi. Tinha outras histórias que eu fui tirando. Alguém já me disse, tu vai fazer o solo 2? Eu disse, quem sabe? Porque eu fui tirando histórias. Porque foi ficando uma coisa grande demais, eu fui reduzindo. Mas eu queria contar aquilo. E ganhar com o solo dá um sentimento de que a diáspora do mar para o sertão, porque todo mundo, o Cabral fez o seu grande poema
do sertão para o mar, o Morte e Vida. Né? O poema O Rio também é, né? Do interior para a foz do Capibaribe, que é o mar. Sim. Eu queria contar essa história dos que foram para dentro em busca de esperança. Porque foi isso que essas pessoas foram, em busca de ter um lugar, de ter uma terra, de ter um espaço para fazer essa luta. Então, ganhar com o solo é como se eu tivesse ganhado Jabuti com o meu sertão inteiro. Eu digo sempre, eu não sei se o sertão, se eu estou dentro do sertão, mas o sertão está dentro de mim e ele não sairá nunca.